né? São 8 horas em ponto, né? São 8 horas em ponto. Nós vamos estar dando início a essa ministração, vamos estar dando início a esse estudo. Eu gostaria que os irmãos primeiramente curvassem as suas cabeças e nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, ó meu Pai, Pai querido e amado, mais uma vez estamos aqui na sua presença, Senhor. Pai, primeiramente te agradecer, meu Deus, pelo dia de hoje, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó meu Pai, por todos os cuidados, ó meu Deus, por todas as proteções, ó meu Senhor, meu Pai, que o Senhor nos deu no decorrer desse dia. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa todas as nossas falhas, perdoa, Senhor, meu Pai, por tudo aquilo que nós temos falado que não tem sido do Teu agrado. Abençoa, Espírito Santo de Deus, a esse estudo, a essa ministração, a essa palavra. Usa-me, Senhor, meu Deus, como um canal de bênção, para que eu possa estar transmitindo não o meu falar, Pai, mas o Seu falar, o Seu agir, a Sua maneira, Senhor, meu Pai, de se achegar a Seus filhos e filhas nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abençoando cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olá, irmãos. Eu gostaria que os irmãos, primeiramente, abrissem a sua Bíblia, na palavra, no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Enquanto os irmãos abrem, eu vou estar tocando um louvor, eu vou estar tocando um louvor, para a gente começar, a sentir a presença do Senhor. Amém? Eu vou estar pedindo para a Josi estar colocando para nós. Preste atenção, escutem bem. Amém. Glória a Deus. Meu Pai está aí, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Somente Deus é o Deus do impossível, Senhor. Eles vão chegando, vamos estar abrindo nossos ouvidos, Aleluia. Irmão, nós tivemos uma pequena falha aqui no áudio. Nós não tivemos uma pequena falha. Voltou. Desculpa. Tá dando para ouvir? Aleluia, Senhor. Vamos se chegando, vamos compartilhando a palavra do Senhor, que ela venha penetrar em seus corações, em suas mentes, em seus ouvidos. Glória a Deus. Pastora Marilda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Minha tia Sandra, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Glória a Deus. Beatriz, minha sobrinha também. Glória a Deus. Aleluia. Nós não estamos sós. Deus está sempre conosco. É o Deus do impossível. Flávia, Deidinha, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Toda a família, que Deus abençoe. Quando tudo diz que não, glória a Deus. Parece que o mar
Quando parece que está tudo errado, né? Nós não estamos sós. Glória a Deus, aleluia. O teu querer, glória a Deus. Louva ao Senhor. Se você conhece esse louvor, louva ao Senhor. Feche os teus olhos. Deixa essa canção penetrar no seu ouvido. Deixa essa canção penetrar no seu coração. Deus não desistiu de você. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus impossível. Glória a Deus. Família, Deus abençoe. Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, então, conforme eu estava pedindo para os irmãos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33, que diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-lo e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós já oramos, né? Vamos estar dando, né, um início daqui da palavra. Adriana Campos, seja bem-vinda, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, o tema para essa live, para essa palavra, né, é como anda a sua fé. É um tema bastante forte, né? Como anda a sua fé? Né, irmãos? Nessa passagem de hoje, né, nós vamos falar um pouco de Pedro. Né? Pedro, o grande protagonista, né, dessa passagem da Bíblia. Então Pedro, como a maioria, ele era pescador, homem durão, sem medo de nada, né, um profissional em tanto. O que sabemos é que ele vivia em Cafarnaum e tinha a profissão de pescador, possuindo o seu próprio barco, né, como nós podemos ver lá em Lucas, no capítulo 5, do verso 3. Né, Lucas, capítulo 5, verso 3, que diz assim: E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Né? Então, como tantos dos seus contemporâneos judeus, né, Pedro também tinha o barco. Apesar do caráter, né, irresoluto
Ele mostrava uma grande fidelidade e firmeza da fé. O amor para com o seu mestre, né, é cheio de zelo e entusiasmo, embora muitas das vezes se deixava influenciar pelos fatores extremos e se mostrava fraco diante das dificuldades. Nas narrativas que nós temos, Pedro aparece como o primeiro entre todos os apóstolos. Em várias ocasiões, é Pedro quem fala em nome dos seus apóstolos, né, dos outros apóstolos. Pedro sempre toma a iniciativa de falar antes dos seus apóstolos, né? Nós podemos ver lá em Mateus 15:15, né, em Mateus 19:27 e também lá em Lucas 12:41. Né? Quando as palavras de Cristo são dirigidas a todos, Pedro responde em nome do grupo todo. Né? Em Mateus 16:16 você também pode achar, né, essa passagem. Então, frequentemente, Jesus se dirige especialmente a Pedro. Né? Muito característico é a fidelidade, né, a Jesus de Pedro, né, que Pedro demonstra em nome dos outros apóstolos. Depois que muitos dos discípulos o abandonaram, Jesus perguntou aos 12 apóstolos, né, perguntou a todos eles, né, quem também os abandonaria. E a resposta de Pedro vem imediatamente: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. Né? Então Deus não está interessado em mudar as circunstâncias, como em transformar a vida das pessoas. Né, meus amados? Esse é um pequeno, só para você saber quem de fato era Pedro. Né? Mas essa história, né? Essas passagens, essas palavras, né? Essa passagem de Pedro, né? Também custaram por muitas falhas, né, na sua caminhada, justamente no calor do seu coração, pelas palavras que Pedro soltava, às vezes muito sem querer. Né? Ninguém foi tão valente, vibrante, decisivo entre os apóstolos como Pedro, não é verdade? Ninguém fez tantas coisas, né, foi tão valente como Simão Pedro. É companheiro de todas as horas de Jesus Cristo, como está lá em Mateus 17, versículo 1, né, que o Simão amava ao Senhor profundamente e não se envergonhava em demonstrar publicamente as suas emoções. Lá em Mateus 17:4 também está escrito assim. Né? Muitas das vezes, meus amados e minhas amadas, as pessoas sofrem suas vidas por fenômenos comportamentais. As falhas na caminhada decorrem de quem realmente as pessoas são e como agem em certas ocasiões. Não é verdade? Então, como nós não viemos aqui, né, para falar da vida de Pedro, que seria um outro sermão, né, eu dei apenas uma pincelada, né, o que nós viemos de fato hoje, o que Deus preparou para estar falando com os irmãos hoje é sobre a fé de Pedro. Essa passagem ela fala sobre a fé de Pedro. Né, todo esse contexto é simplesmente para você saber, né, de fato quem era esse homem que andava com Jesus Cristo. Né, que seguia os seus passos, né, que tinha total confiança do Mestre ao ponto de se tornar um líder entre os discípulos. Esse era Pedro. Como nós podemos ver, né, nos versículos que nós acabamos de ler, né, do capítulo 14, do 22 ao 33, os discípulos de Jesus entraram no barco amado dele, né, e foram mar adentro, né, e chegando na terceira vigília, que seria entre 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã, né, a terceira vigília da noite, eles avistaram um homem andando sobre o mar, né, andando sobre as águas. Agora imagine e reflita comigo, né? Eu fiz essa ministração, né, e eu fui pensando, eu voltei, né, quando eu fui me aventurar aí mar afora, né? Então você está em pleno alto mar, né? Imagine e reflita comigo, você em pleno alto mar, numa distância aproximadamente de 6 quilômetros, que era, né, o mar da Galileia. Né? Você pega um mar adentro, você vai muito mais além, né? Mas uma distância de 6 quilômetros com vento contrário, né? A onda batendo forte no casco do barco. Né? E como eu falei, eu já fui pescador, muitos sabem,
né, que eu já fui pescador, e você pegar um vento contrário, chamado de vento sudoeste, é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Né? Para quem nunca foi, para quem nunca saiu, né, é muito complicado. Se para quem já foi, se para quem conhece, é difícil de estar, né, mantendo ali a coragem, né? Imagine para quem nunca foi. Dá um medo, dá um medo. Isso eu posso dizer para os irmãos. No mínimo, é apavorante. No mínimo. E com tudo isso, de repente, né, eles veem alguém andando sobre o mar. Né? Imagine você em alto mar, com vento contrário, vento sudoeste, passando, né, aquele medo, aquele terror. Né? Ainda vê alguém caminhando sobre o mar. O que você faria? O que você faria? Qual seria a sua atitude? Né? O que você faria nessa hora? Eu, para falar a verdade, eu ficaria com muito medo mesmo. Eu ficaria com muito medo. Creio que assim também ficou os discípulos e também Pedro naquela ocasião. Tanto que Jesus, quando é avistado, né, ele já avisa que era ele, e para que aqueles homens não temessem. Não é verdade? Ele já disse logo, né, não temam. Né? Então esse outro ponto também me chamou a atenção, pois você está em alto mar, 3 horas da madrugada, tudo escuro, né? Talvez uma lamparina, né, aqueles homens levavam naquele momento, e aparece alguém flutuando e pedindo para não temer. Né? Alguém andando sobre o mar, pedindo para não temer. Né? Ele disse, né, que era o Senhor, mas ele pediu para que os irmãos não temessem. Né? Amados, os barcos de hoje, os barcos são mais sofisticados, né? E quem pesca aí, quem costuma sair para pescar, né, ou quem já pescou, sabe que a escuridão toma conta, e ainda mais se o tempo estiver nublado. É pior ainda. Né? Enfim, nós vamos voltar ao texto. Né, que Jesus pediu para que não temessem, e Pedro, né, sendo a rocha, Pedro sendo valente, né, corajoso como ele é, né, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas, manda-me ir contigo andando sobre as águas. A paz do Senhor, Valdinei Franco, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, amados, um homem muito audacioso, né, corajoso, valente. Vocês não acham? Pedro, né, a própria palavra nos diz que ele sempre foi um homem muito corajoso, né, que ele sempre foi um homem audacioso, ousado, né, um homem de muita fé, um homem com determinação, um homem com perseverança. Né? Então Jesus parou ali e esperou. Pedro saiu do barco, entrou no mar e começou a andar sobre as águas. Assim também nós devemos fazer, meu irmão. Assim também devemos ser cada um de nós. Assim como Pedro, confiante, né? Devemos ser confiantes, devemos ser aguerrido, aguerrida, corajoso, corajosa. Temos que estar na presença do Senhor e nos entregar a Ele por completo, por inteiro. Quando estamos andando em direção ao Senhor, quando estamos andando em direção a Jesus, nada pode nos impedir, nada pode nos paralisar. Quando nós estamos caminhando, seguindo a Cristo, nenhum obstáculo é capaz de nos parar, não é verdade? Todos os nossos passos, né, eles são para frente, eles têm que ser adiante. Todas as nossas atitudes, elas são prósperas, e boas são as nossas intenções. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos a melhor intenção possível. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós sempre seguimos em frente. Quando estamos na presença do Pai, temos a nossa fé inabalável. Sabemos onde queremos chegar de fato, não é verdade? Não devemos temer as opressões, os levantes, as afrontas.
Nada disso nos atrapalhará. Nada disso consegue nos tirar do foco quando nós estamos na presença do Senhor. Apenas isso nós temos que colocar em nossas mentes, em nossos corações. Jamais podemos duvidar. Jamais podemos duvidar. Porque quando estamos andando com Jesus, caminhando com Jesus, nós temos a certeza que estamos em segurança. Aleluia! Você se sente seguro? Você se sente segura nessa caminhada? Como está a sua vida agora? O que tem te atrapalhado? Não é verdade? Como está a tua caminhada agora com Cristo? Você tem seguido em paz, em segurança? Porque quem anda com Jesus anda desse jeito. A graça e paz, irmã Conceição Souza, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Então nós jamais podemos duvidar. Nós vemos que Pedro, ele teve essa falha. Pedro duvidou, Pedro temeu, Pedro olhou para a circunstância daquele momento. Ele temeu o vento, ele temeu as ondas, ele temeu a noite e assim começou a afundar. Muitas das vezes você acaba olhando para o lado. Muitas das vezes a solução está à sua frente, que é Jesus Cristo, mas você acaba olhando para o lado. E assim como acontece conosco, quando nós saímos da presença ou duvidamos do Senhor, nossa vida começa a dar errado. Começamos a ver os defeitos nossos e dos nossos próximos. Irmã Cléo Barros, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, quando nós começamos a duvidar, a nossa vida ela não segue, ela não prossegue, ela não anda. E os defeitos nós não vemos somente em nós, nós vemos defeito em tudo. Tudo é motivo para a nossa reclamação. Tudo é motivo para a murmuração. Nós começamos a ver o errado. Começamos a testemunhar a nossa fraqueza. Muitas das vezes por aquele ventinho que você sentiu, você acaba saindo da presença do Senhor. Então, meus amados, quando começamos a sentir medo, quando sentimos as tribulações e nos incomodamos com isso, é porque há algo errado com a nossa fé. Quando tudo isso começa a nos abalar, quando tudo isso começa a querer balançar, é porque tem algo errado comigo e com você. É porque tem algo errado com a nossa fé. A nossa fé ela é para ser inabalável. Porque quando nós estamos na presença de Deus, a nossa fé é inabalável. Então, meus amados, nós não conseguimos ir adiante, né, sem ter fé. Nós não conseguimos andar com Jesus sem ter fé. A fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então nós temos que perseverar, porque senão nós vamos afundar. E muitas das vezes nós não afundamos sozinhos. Muitas das vezes nós afundamos quem está conosco. Pedro, ele começou a afundar sozinho porque ele teve atitude, ele teve coragem, ele não temeu a princípio. No princípio da caminhada ele foi avante, no princípio da caminhada ele foi em frente, ele não olhou para o lado, ele não olhou para o outro, ele não olhou para trás. Ele deixou os discípulos os temeram. Os discípulos ficaram no barco, eles não tiveram atitude de ir ao encontro de Jesus Cristo. Eles não tiveram atitude de sair do barco e caminhar sobre as águas, sabendo que Deus é o Deus do impossível. Sabendo que Jesus Cristo naquele momento mandou sair do barco para caminhar com ele sobre as águas. É assim que acontece com muitos de nós. Muitas das vezes nós não conseguimos largar a mão, abrir mão, abandonar tudo aquilo que nos faz mal. Muitas das vezes nós nos seguramos, nos prendemos em coisas materiais. Muitas das vezes
Nós estamos presos em carros e Jesus nos manda sair. Muitas das vezes nós estamos presos em casa e Jesus nos manda sair para a rua. Muitas das vezes nós estamos presos dentro da igreja e não conseguimos levar a palavra para outras pessoas a quem Deus manda levar. Assim como aqueles discípulos ficaram, muitos de nós também estamos ficando. E Jesus nos pede para sair. Jesus nos pede para seguir em frente. Então, meus amados, se nós não conseguimos viver na paz de Cristo, né? Se nós não conseguimos viver a paz de Cristo, se nós não temos fé, não importa o que está acontecendo lá fora, né? Não importa o que tu esteja passando nesse momento, não importa o tamanho do obstáculo, o tamanho da onda vindo em sua direção, aconteça o que acontecer, não desvie o seu olhar de Jesus, não desvie o seu olhar da cruz, não se retire da presença de Deus porque sentiu uma brisa diferente, né? Não deixa se desviar, né? Porque você sentiu um temor. Não tema por isso, Jesus está contigo e seja persistente. Como eu tenho falado, seja muito persistente. As adversidades, as dificuldades, os obstáculos virão. O irmão João colocou aqui, caminhar com Cristo é estar no porto seguro, a paz de todos. É verdade. Você vive em paz, você vive tranquilo, você vive sereno, né? Você deixa todas as tribulações de lado. Jesus não disse que a gente ia ter uma vida plena, uma vida de sossego pleno, uma vida de paz plena, a não ser, né, quando nós estivermos com Ele na glória. Mas aqui nós teríamos aflições. Isso Jesus deixou claro para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por mim. Ele venceu por você. Cadê a sua coragem? Cadê a sua ousadia? Muitas das vezes a gente fica sentado esperando muitas coisas caírem do céu. Muitas das vezes a gente fica esperando, né, Jesus vir ao nosso encontro. Só que Jesus manda dizer nessa noite: vá ao meu encontro. Vá ao encontro de Jesus. Procura Ele. Sai do comodismo. Sai dessa zona de conforto, né? Pedro foi corajoso. Pedro ele foi valente no princípio da caminhada. Enquanto foi caminhando em direção a Jesus, né, ele deixou o medo de tomar conta. Chegou no meio, estava chegando perto, já estava próximo a Jesus. Ele deixou o medo tomar conta em meio da caminhada, né? Ele deixou o vento lhe amedrontar. Ele não estava sentindo o medo do vento, ele não estava sentindo o vento bater nele, porque ele estava fixado em Jesus Cristo, ele estava caminhando para Jesus Cristo. Então ele não sentiu o vento, ele não sentiu o mar, ele deixou naquele momento o vento amedrontar ele, ele deixou o mar, né, lhe tirar a paz, assustar, e ele não viu mais a Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus. Que isso não venha acontecer com você, meu amado e minha amada. Que isso não venha acontecer comigo. Nós não podemos tirar o foco, nós não podemos tirar o olho de Jesus. É a nossa firmeza, a nossa salvação, é o nosso porto seguro. E é exatamente isso o que acontece com alguém que tira os olhos de Jesus. Essa pessoa afunda, ela perde o chão, fica tenebroso e se perde. Você vê muitas pessoas perdidas por aí afora. Você vê muitas pessoas, né, que são ex-evangélicos, né, são desviados, né, não conseguem voltar para a presença de Deus, não conseguem sentir de novo a presença de Jesus Cristo em sua vida, não conseguem abdicar, né, daqueles seus erros, não conseguem abrir mão das suas vontades, não tem mais força para isso. Mas por quê? Um dia essa pessoa deixou de olhar para Jesus. Um dia essa pessoa
se deixou levar por fofoca. Um dia essa pessoa se deixou levar por intrigas. Um dia essa pessoa fechou seu coração, trancou seus ouvidos para não ouvir mais a palavra de Deus. Não quis mais ouvir a palavra suave de Jesus. Por isso se perdeu. Assim como Pedro olhou para o lado, sentiu temor, sentiu medo, sentiu frio e acabou afundando. Muitos irmãos nossos estão afundados. Muitos irmãos nossos estão afundando. Então é nesse momento que nós devemos, como cristãos, levar uma palavra de ânimo, levar uma palavra de conforto, levar o evangelho da verdade a essas pessoas. Então não deixe isso acontecer com você. Não tire seus olhos de Jesus Cristo. Continue a caminhar, visualizando somente a cruz, porque ela nos representa a salvação. Pois foi por ela que Cristo nos salvou. Então olhe para a cruz. Mesmo que esteja tudo desmoronando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, mesmo que esteja tudo desmoronando, mesmo que esteja tudo afundando, mesmo que a sua situação seja desesperadora, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você tem feito, mesmo que tudo isso esteja acontecendo na sua vida, você não consegue mais olhar para frente e enxergar uma luz no fim do túnel, enxergue Jesus, olhe somente para Jesus. Mesmo que a sua situação seja desesperadora, peça ajuda ao Senhor. Clame por Jesus. Chame por Ele, Ele estenderá a mão para você para lhe salvar. Glória a Deus, aleluia. Ele te ajudará, Ele te sustentará, curará, purificará e vai sarar todas as suas feridas. Todo aquele teu medo, todo aquele seu pavor, toda a sua ansiedade. É só Jesus Cristo para te salvar. É só Jesus Cristo para te curar. É só Jesus Cristo para te fortalecer. Você já não mais temerá o mal se você continuar seguindo a Cristo. Você não mais temerá as afrontas. Não mais sofrerá as perseguições, porque Jesus irá acalmar essa tempestade na minha e na sua vida. Porque Jesus estará no barco e jamais te deixará afundar. Se Ele te mandou caminhar, caminhe. Minha irmã Alexandra, seja bem-vinda, que Deus o abençoe. Se Ele te mandou caminhar, então caminhe, siga em frente. Não é você que dá as ordens, não é você que guia os seus passos. Muitas das vezes, por nós tentarmos andar por nós mesmos, nós afundamos. Agora, se você estiver na presença do Senhor, se você estiver ouvindo a palavra do Senhor, se você estiver firmado no Senhor, Ele vai guiar seus passos. Ele não vai deixar você afundar. Creia nisso em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra está tocando no coração de muitos irmãos. Eu sei que essa palavra está falando muito com os irmãos. A palavra de Deus, ela não sai. Ela não sai vazia, ela tem um direcionamento. A palavra de Deus, ela é direcionada. Se não serve para A, ela vai servir para B. Então, se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de dificuldade, é porque você está desviando os seus olhos de Jesus. Se você começar a andar, se você sair da sua zona de conforto, se você sair desse comodismo e começar a andar com Jesus Cristo, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que a sua vida vai ter um novo rumo. Minha prima Patrícia chegou, Deus abençoe. Patrícia, pastor Melquias, que Deus abençoe. Então nós temos que seguir
a Jesus Cristo, nós temos que continuar perseverando por Jesus Cristo, nós temos que continuar crendo que Ele é o único Salvador e Libertador de nossas vidas, de nosso sofrimento, de nossas almas. Nada nós conseguimos se não for por Cristo. Nós temos que crer, perseverar, para a gente não afundar, para nós não viermos a afundar. Como eu disse, muitas das vezes você não afunda sozinho. Pedro afundou porque ele saiu sozinho do barco. Mas muitas das vezes você vai afundar juntamente com a sua família. Muitas das vezes você vai afundar com quem você ama, com quem você protege. Por puro medo, pura covardia. Não seja covarde. Entregue a sua vida ao Senhor. Creia nele, tudo Ele fará. Leve a sua vida nos caminhos de Cristo. Leve a sua vida nos caminhos do Pai. Ensina seus filhos desde criança, desde pequenos, os caminhos do Senhor, e Ele jamais se desviará. Então creia no poder de Jesus. Creia na tua fé e não duvide da tua fé, para que ela seja inabalável. Se você se distanciou, está se sentindo com medo, está se sentindo oprimido, angustiado, clame a Jesus. Essa é a hora, esse é o momento. Esse é o momento de você pedir socorro. Esse é o momento de você clamar pela ajuda de Jesus na sua vida. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Cristo. Eu sei que essa palavra, ela foi como uma flecha no coração de alguém. Eu tenho certeza que essa palavra foi como uma flecha no coração de alguém. Receba em nome de Jesus. Saia do comodismo. Saia da sua zona de conforto. Sai do barco. Esquece as coisas materiais. Você vai e as coisas materiais vão ficar por aí. Vai em busca da tua salvação. Vai em busca da tua felicidade. Vai em busca. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Creia na palavra do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra que eu gostaria de estar trazendo para os irmãos hoje. E Deus nos pede mais uma vez, e nos pergunta: como anda a sua fé hoje? Como está a sua fé? Está assim como Pedro? Ou está como os discípulos que ficaram no barco? Qual o tamanho da sua fé? Até onde você vai com Jesus? Até onde você vai com Jesus? Vai andando, desce desse barco, siga em frente, mas até o final, até a glória. Não para no meio do caminho, não. Se você parar, você vai sentir amedrontado. Se você parar, você vai se sentir tenebroso. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. E Deus tem propósito na minha e na sua vida. Então creia nisso. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Que Deus possa estar iluminando, dando uma noite abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria mais uma vez de estar agradecendo ao pastor Antônio, à pastora Marilda por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado aos irmãos que aqui estiveram. Muito obrigado a todos que estiveram compartilhando, que estiveram ouvindo essa palavra. Que Deus tenha tocado no coração de vocês, que a palavra tenha sido bênção em suas vidas. Pega essa palavra, leva-la para as suas vidas, saia do barco, saia do comodismo, em nome de Jesus Cristo. Siga em frente, creia que você está na direção certa, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.